Olá, pessoal do Brain Connection, como vai? Eu sou Brenda Neves, eu sou psicóloga, psicanalista, trabalho com a professora doutora Ângela Matilde em Belo Horizonte, no Brasil, na Clínica Aprendizagem e Companhia, e atendo também crianças autistas ou com alguma debilidade, com intervenção precoce com bebês em uma instituição de nome CAIS, Centro de Atendimento e Inclusão Social, numa cidade próxima a Belo Horizonte, em Contagem, aqui também no Brasil. Bom, hoje eu gostaria de falar para vocês um pouco a respeito do objeto autístico. O autismo é tema da minha pesquisa de tese, de doutorado, e este recorte eu achei que seria interessante para a gente conversar um pouco, para a gente tratar um pouco dessa temática geral que é a respeito da educação inclusiva. Então, eu achei que seria interessante trazer esse assunto, porque ele é muito difícil de lidar na escola, né? Os pais ficam com muita angústia com a criança autista e quando ela escolhe, né? Quando ela elege um objeto privilegiado que ela não deixa por nada, né? Então, é aquele objeto que a criança elege, que ela leva para todos os lugares, dele não se desgruda. Alguns autores chegam a dizer que existe um objeto autístico complexo, um simples, mas assim, nós vamos falar em termos mais gerais, porque acho que fica melhor para a gente entender. E o que eu vou trazer também, que eu acho que é legal para a gente conversar, é um recorte clínico, de uma vinheta clínica, porque aí a gente também fica melhor de compreender, né, assim, o assunto. Bom, então Ian é um garoto autista de 9 anos que eu atendo lá no CAIS. Ele já está a tratamento desde os seus 5 anos. E ele era, vamos dizer assim, um autista considerado clássico, né? Não falava e fazia movimentos repetitivos, né? Que a gente chama dessas condutas on-off, que é ficar nessa repetição, abriu, fechou, acendeu, apagou. E a mãe dizia que ele tinha uma certa fascinação por bolinhas. E essas bolinhas ele elegeu, né, assim, a bolinha como um objeto que ele andava para todos os lugares. E a mãe e o pai passaram a permitir que ele utilizasse dessa bolinha, né, assim, para ir para a rua, para a escola, para passear, para ir para o tratamento, né? Então, é uma bolinha que ele leva consigo, normalmente são bolinhas pequenininhas, assim, de borracha, aquelas que a gente compra em máquinas. E ele leva consigo no bolso ou na sua mão. Antigamente, né? Agora ele tá com 9 anos, mas ele levava, ele só ficava com ela na mão mesmo, né? Assim. Ele começou a falar com 7 anos, tardiamente, né? Hoje ele tenta falar, mas ainda é gaguejando, né? E ele sempre tenta, ele secciona as palavras, né? E ele enfatiza mais o sufixo das palavras. Como, por exemplo, ele fala inha ao invés de falar bolinha. E ola, em vez de falar bola. E ele está em tratamento fonoaudiológico, né? E, enfim, a gente trabalha em equipe, né? Tem um trabalho de atendimento educacional especializado, né? Que são com professoras. Então, ele tem o atendimento clínico e o atendimento educacional, né? Então, quando a gente fala atendimento, ele está para além da escola. Então, ele vai para a escola, tem um horário curricular, e no contraturno ele tem esse atendimento clínico e o educacional, que é essa modalidade de atendimento que vai privilegiar, que vai atender a criança naquela sua particularidade, né? Assim, pedagógica, né? Daquilo que ela precisa, né? Bom, então
a mãe começou a levar logo para o tratamento e a mãe ela apontava para gente sempre um detalhe muito importante, que é o fato de que se o seu filho, né, assim, ficasse sem a bolinha, ela percebia que ele ficava muito angustiado e isso gerava uma desagregação, de modo que ele começava a fazer furos no próprio corpo. Então ele fazia furos assim nas mãos, aí ele vai furando, cavando, fazendo um furo e fica ali cavando. Ou assim no cotovelo, ou aqui no queixo. Então ele diante da situação de ele ter que lidar, por exemplo, de ir passear num shopping, no mercado, num lugar que tinha muitas pessoas, mesmo ele estando com os pais, com o irmão, sem estar munido da sua bolinha, ele começava a se furar e a desagregar, né? Assim, ficar muito desorientado, a gritar e não conseguindo falar, aí a angústia transbordava e a mãe tinha que retornar para casa, né? Então, no início do tratamento, o que nós propomos, né? Assim, de não forçar a retirada da bolinha, né? Então, a gente começou a permitir que ele levasse a bolinha, ofertando outros brinquedos, outros recursos, né, seja lá na área pedagógica ou na sala de atendimento, e mais permitindo que ele ficasse com a bolinha no bolso ou nas mãos. Ao longo do tratamento, a criança pôde estabelecer um vínculo com o terapeuta, né? Então ele passou a permitir deixar a bola em cima da mesa, né? Passou a permitir a entrada de outra bola, né, da sala de atendimento. Então, um tratamento começou a ser possível por meio desse vínculo, né, transferencial da criança com o terapeuta. Então, eu permiti, né, assim, que ele trouxesse a bola e fui substituindo por outras bolas e fui propondo um uso distinto das bolas, né? Porque no primeiro momento, quando ele chega, então a gente tem o primeiro tempo, né? Que a criança faz um uso do objeto autístico só no circuito fechado, né? Assim, só voltado para ela. Então aquilo ali confere uma diminuição da angústia, mas ela não estabelece nenhum vínculo com mais ninguém. Com o tratamento e a transferência, ela permite a entrada de novos objetos que façam extensão a esse objeto que para ela é importante, né? Então, hoje nós podemos jogar bola, né, futebol, e ele mesmo marca o placar, escreve quem que fez o gol, e ele mesmo escreve, né, ele está aprendendo a escrever, a ler, então ele vai lá e escreve os números, tenta escrever o seu nome, o meu, e a gente joga bola, né? E nesse jogar bola, eu também instigo ele a falar, a conversar, né? Então, quem fez o gol, vão contar, né? Então eu faço um jogo de contagem, né? Do tempo, né? Eu estabeleço um ritmo, um tempo, um início e um fim, né? Assim, então, por meio do jogo, eu estabeleço uma troca com ele, né? Assim, ele joga para mim, eu jogo para ele, eu tento fazer cumprir a lei do jogo, né? Que é o objetivo que um tem que tentar fazer o gol no outro, e a gente marca o placar para ver quem que ganhou, né? Assim, então, hoje ele diminuiu muito a angústia e ele consegue jogar, ele me conta que joga na escola, me conta quem que são os colegas, né? E ao final a gente ainda consegue guardar a bola ou devolver a bola para a professora que emprestou, porque antes também para ele era impossível, né, assim, ceder a esse objeto, né? Ele tinha que levar embora de qualquer jeito, né? E aí as intervenções foram no sentido de fazer com que ele entendesse que ele podia levar a bola dele e a minha ficava comigo, né? Que eram objetos diferentes. E
E hoje essa bolinha dele ele leva, mas ela fica ou no bolso ou em cima da mesa, aguardando o final do nosso jogo, né? Assim. Em relação à escola, nós conversamos com a escola e ele tem aqui no Brasil a gente tem a lei de inclusão e a lei do autismo que permite, né, que tem a criança autista ela tem o direito de ter um apoio escolar, né, que é um profissional da educação que faz a mediação entre o professor e o aluno em sala de aula, principalmente para os casos de autismo mais graves, que a criança não suporta ficar em sala ou tem muitas dificuldades de compreender, de aprender propriamente. Então, esse profissional ele é um mediador, né, em sala. E o apoio escolar, né, essa professora, ela estava tentando fazer uma substituição, assim, do objeto autístico dele, que é a bolinha, por objetos escolares na hora da escola. Então, ele pode levar a bolinha desde que ela fique dentro da mochila e ele utilize de lápis, de cor, de caneta, de pincel, da tesoura, do papel, dos deveres, né, assim, para participar da aula. Recentemente ele voltou a se furar, né? E a mãe veio fez a hipótese de que ela achava que estava demais para ele, né? Assim, esse processo da retirada da bolinha, né? E aí a gente conversou e ela mesma disse que iria conversar com a professora, né? Assim, antes de chegar a mim, a respeito desse objeto, que para ele é muito importante, né? Assim, que é claro, ele não pode servir de um pretexto, né? Assim, então a gente tem que distinguir se a criança realmente ela está utilizando como esse objeto de proteção ou se ela está utilizando como um pretexto para não fazer atividade, que não é o caso, né? Assim, que lá na terapia, né, lá na clínica, ele faz as atividades, inclusive joga com outros colegas, faz as atividades educacionais e mantendo a bolinha lá no bolso dele, né? Assim, sem retirar esse objeto que para ele é muito importante. Bom, retomando um pouco a questão histórica, a gente lembra, né, assim, que esse termo objeto autístico ele foi cunhado por uma psicanalista, Frances Tustin, na década de 70, e ela acreditava que isso era uma característica patológica do autismo, né, assim, por que ela achava? Ela achava que era um puro objeto de gozo, né, que fazia esse circuito fechado. Então a criança fazia a eleição de um objeto e nele ela ficava, né, e não estabelecia mais relação com ninguém. Então é isso que a gente falou no início. Então a criança às vezes ela chega neste ponto, né, assim, de estar num momento muito ainda precário, primevo, né, assim, de estabelecer relação com os objetos e com os outros. Então, num primeiro momento, a criança autista, como ela tem, a gente sabe, essa dificuldade de sociabilizar, porque houve né, vamos dizer assim, um problema na sua subjetivação no que concerne a construção da sua imagem corporal. Então, esse objeto e os duplos são elementos primordiais que o autista vai utilizar para estabelecer relação com o mundo, né? Então, o autista, ele fala, né, assim, vocês podem procurar livros, né, dos autistas de alto funcionamento que estão aí publicando livros, né, que são muito interessantes, como a Temple Grandin, Donna Williams, e eles contam, né, assim, como que foi importante utilizar de determinados artifícios, determinados objetos, para fazer essa mediação da relação deles com os outros. Então, num primeiro momento, a criança ela sente que aquele objeto ele protege ela do mundo mesmo, então ela fica muito constrita a este lugar, né? Nesse circuito, ela e o objeto, né? Então, só ela com ela mesma, né? Porque o objeto tá na mão dela
que ela sente como um pedaço do seu corpo, né? Então, isso acontece, a gente pode dizer que ela sente isso, porque se a gente tenta tirar e forçar, ela entra numa crise e desagrega e só faz gritar, fica muito angustiada, então é algo que a gente não recomenda mesmo, né, de retirar o objeto. Então, a Tustin, né, assim, falava que esse objeto autístico, né, ele seria, vamos dizer assim, um objeto anterior ao objeto transicional, que foi cunhado pelo Donald Winnicott, que foi um psicanalista pediatra inglês. Só que com a ressalva de que esse objeto autístico ele seria mais do âmbito do real, porque ele não tinha o cunho simbólico, né, que o objeto transicional carrega. Como muitos de vocês devem se lembrar, né, o objeto transicional é um objeto simbólico que ele acontece, ele pode aparecer assim, por volta de 1 ano e 3 meses, 18 meses, mais ou menos a criança tem. Quando a criança elege um objeto, por exemplo, uma manta, um ursinho, uma chupeta, uma madeira, né, assim, como objeto que tira a angústia dela e que ela utiliza em alguns momentos, como por exemplo, quando a mãe vai trabalhar, né, assim, quando ela vai dormir, né, assim. Então é um objeto simbólico que está mediando, que está entre a criança e o outro. Então é um objeto simbólico que está aí representando a falta, a ausência. Então já é um objeto muito elaborado, né, assim, que uma criança típica, muitos, né, assim, de nós talvez tenhamos tido, né, assim. Então esse objeto transicional é aquele também que o Freud chamava de fordar, que era o objeto do sumiu, achou, né? Assim, que é essa da fralda, que a gente fala da fralda sonora, né? Que a gente tampa o rosto e pergunta, né? Cadê fulaninho? Aí a criança puxa a fralda e você fala, achou, né? Assim, então é um jogo simbólico que a criança estabelece para lidar com a falta. E esse jogo primeiro, né, ele vai ser muito importante para se estabelecer outras trocas simbólicas e outras entradas de outros tipos de objetos substitutos, né, assim, que a criança poderá lidar aí na infância e a gente pro resto da vida, né, assim, que a gente vai elegendo, né. Então, atualmente a gente pensa que junto com alguns pesquisadores, né, atuais, por exemplo, Jean-Claude Maleval aí na França e o professor Henrique Laurent também na França. Ambos consideram que o objeto autístico ele pode ser muito importante, né, para a clínica, bem como os duplos, né, que a criança faz, por exemplo, dela pegar o seu braço para pegar um copo d'água, ao invés de ela mesma ir lá pegar. Então eles consideram que o objeto autístico ele é muito valioso, que ele é como se fosse um pedaço mesmo corpóreo da criança, ela não tem essa noção ainda da falta e da separação entre ela e o outro, então ela está muito misturada psiquicamente, né, assim, entre ela e o campo externo, que por isso para ela é tão difícil lidar com as inconsistências, com as variações do campo social, né, do campo da língua propriamente, né? Então a criança autista, ela tem essa dificuldade de entender metáforas, né, assim, porque é um campo de inconsistência, né? Então ela tem ela privilegia, né, assim, uma linguagem sígnica, que isso é um material para um outro tema, inclusive. Mas o objeto autístico, então, seria essa parte da criança que media, né, assim, a relação dela com os outros. Então a gente tem que fazer, vamos dizer assim, um bom uso disso, né? Então é importante, né, assim, que o terapeuta, o professor, o educador, os pais, eles estejam atentos a esse objeto, que uso que a criança faz disso e como que a gente pode entrar a partir dele. Então, a perspectiva metodológica não é da gente tentar fazer uma técnica assim, vamos tirar o objeto para adaptar a criança, né? Assim, não, a gente vai observar a criança, ver qual que é a função desse objeto, né? Assim, é claro, gente, que é no caso a caso, porque cada caso é único, né?
mas a gente vai observar o uso que a criança faz e a partir disso tentar estabelecer um trabalho, né? Porque para ela também é um trabalho psíquico, né? Assim, ela tem que segurar essa bolinha aí na mão, né? Então, um trabalho árduo, de modo que se escapulisse da mão dela, como do caso do meu paciente, ela ficaria totalmente desorientada, desagregada. Então, a gente vai fazer esse trabalho de pouco a pouco tentar estabelecer um vínculo, por meio do vínculo, a criança vai tendo confiança, né, assim, no professor, no educador, nos terapeutas, né, isso ele se estende não só para o psicólogo, psicanalista, mas também para as outras terapias, né? Terapia ocupacional, fonoaudiologia, né? Assim, que a gente pode fazer um uso do objeto autístico para o trabalho, propriamente, né? Então, veja bem, no jogo que a gente conseguiu estabelecer, né? Eu e o meu paciente, ele consegue falar, né, assim, ainda precário, precisa de tratamento fonoaudiológico, mas ele começou a exprimir, começou a responder, começou a fazer perguntas, começou a fazer apelos, né, assim, que era algo para ele que não existia e os pais ficavam muito sem ação, vamos dizer assim, né, então a gente tem que considerar o aspecto da invenção, né, o aspecto em que o sujeito ele pode se utilizar desse objeto para se manter seguro no contato, né, e estabelecer essa interação mínima, né. Então, o meu paciente que antes tinha um objeto que inviabilizava o contato, com o trabalho a gente conseguiu fazer com que esse objeto fosse transposto para um outro lugar e a partir dele estender para outros jogos, outras funções, né, e estabelecer outra relação, né. Então era um pouco disso que eu queria trazer para vocês, né, a respeito do objeto autístico, distinto, né, do objeto transicional, né, cunhado pelo Winnicott, e do objeto do Fordá, né, que o Freud, perdão, falou bastante, né, que é muito conhecido, e distinguindo do objeto autístico teorizado por Tustin, que em princípio considerava que era algo difícil e que denotava somente algo de um circuito fechado, hoje a gente vê com bons olhos, né, assim, que a gente tem que fazer um bom uso disso, né, dos objetos, dos duplos, né, da própria linguagem sígnica e para a gente fazer um trabalho que a criança possa confiar, né, no terapeuta, de que você está atento, de que você quer saber, de que você quer escutá-lo, de que antes, né, de você querer impor, você está interessado em ajudá-lo verdadeiramente a partir daquilo que ele já tem, daquilo que ele já conseguiu construir mentalmente. Então era isso, um grande abraço. Bom congresso para todo mundo. Fico muito feliz com o convite. Quero agradecer, em especial, na pessoa da professora doutora Ângela Matilde e de toda a equipe de organização. Um grande abraço. Quem quiser pode me mandar um e-mail, é neves.brenda@yahoo.com.br e nos vemos aqui no Brasil no próximo Brain Connection, se Deus quiser, né? Um grande abraço. Tchau!